Boa tarde, sejam bem-vindos à videoconferência da Marisa Lojas para a discussão dos resultados do segundo trimestre de 2022. Good afternoon. To switch to English, please click on the interpretation button available. Informamos que esse evento está sendo gravado e as apresentações nas versões português e inglês estão disponíveis no site de RI da Marisa. Também temos a opção de tradução simultânea para o idioma inglês nessa plataforma de transmissão. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação. Em seguida, inserimos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais serão fornecidas. Antes de prosseguirmos, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência, relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Aqui conosco estão nosso CEO e DRI, Adalberto dos Santos, Alberto Com, nosso VP Comercial, e Rodrigo Poço, nosso VP de Tecnologia e Digital. Gostaria de passar agora a palavra para Adalberto, que dará início à apresentação. Por favor, Adalberto. Boa tarde a todos, mais uma vez bem-vindos à teleconferência da Marisa. Renata conosco aqui, além do time de RI, Aline e Vitor. À minha esquerda, o Alberto Com, nosso vice-presidente comercial, e também à esquerda, o Rodrigo Poço, nosso vice-presidente de Tecnologia e Transformação Digital. Iniciando aqui a nossa apresentação diretamente pela Chart 1, é um trimestre com melhorias relevantes na receita, bastante equilíbrio também, né? Margem bruta crescendo, abrindo o resultado operacional. Tivemos um EBITDA positivo no varejo, 33 milhões, ainda bastante tímido, mas revertendo aí os prejuízos consecutivos dos períodos anteriores. Isso acaba batendo no fluxo de caixa também, foi bastante positivo, impulsionado não só por esse EBITDA positivo, mas também pela liberação importante de capital de giro. Resultado do MBank, pela primeira vez impactado aí pelo aumento, acreditamos, temporário de PDDs, e o Net Promoter Score, um indicador bastante importante para toda a companhia, é meta de todos os nossos executivos, na faixa de 77,3%, um número bastante importante para nós, até porque ele vem com bastante equilíbrio também. Esse número, para as operações física e digital, ele é muito parecido, tá? Então é motivo de bastante alegria para todos nós. O chart 2 aqui, a evolução de vendas no varejo e vendas em mesmas lojas, já ultrapassam o 2T19, ali no gráfico da direita, nós temos os números, 599,3 milhões em vendas, um crescimento sobre o quarter anterior, do ano anterior, em mesmas lojas, de 21,3%. Quando eu olho só lojas físicas, o semi-store é de 9,7% sobre 19, ou 28,7% versus 21. Isso é impulsionado, é claro, pela excelente aceitação das coleções de inverno. Tivemos alguma antecipação de temperaturas, principalmente ali para o mês de abril e maio, mas também aí um suporte importante nas campanhas de Dia das Mães e também na campanha de namorados. Destaque importante para a recuperação da nossa principal categoria, o feminino 1 e 2, como nós quebramos aqui, né, o que deriva aí também de um certo retorno à normalidade das atividades sociais e promocionais, profissionais, mas também um destaque importante para categorias, as categorias que nós chamamos de auxiliares, né, masculino, infantil, íntimo, calçados, que performaram muito bem. Só para registrar aqui o destaque do masculino, cresce 61% contra 19%, 44% contra 2021. Números bastante importantes para nós. Pode passar. A evolução no chart seguinte, chart 4, a evolução da venda do canal digital, cresceu 86% sobre o 2T19, uma queda natural, 23% sobre o 2T21, é claro, e devido à desaceleração do canal após a retomada à normalidade das operações de loja. O app continua avançando, 65,3% das vendas do canal digital, 65% do total das vendas do canal digital, já ultrapassando 16,4 milhões de downloads ao final do período. O número de MAUs, né, que são aqueles Monthly Active Users, é bastante importante também. Daqui a pouco o Rodrigo Poço vai dar mais detalhes sobre a evolução dessa operação. No chart 5, a evolução da margem bruta e estoques, né, é um dado importante para nós, ultrapassamos a margem média de 50% na média do trimestre, crescimento bastante importante, 4,8 pontos percentuais sobre do ST19, mais importante ainda porque nós tivemos crescimento em todos os meses do período.
né, 51,8 em abril, 52,5 em maio. Em junho, uma queda natural, em todos os anos isso ocorre, é o período ali onde se tem início a liquidação das sobras de inverno, você tem uma margem um pouco menor, mas ainda assim melhor do que os anos anteriores. Isso deriva, é claro, da consistente evolução na nossa estratégia comercial associada à excelente gestão de estoques. O Alberto Pon vai dar bastante detalhes sobre o que vem acontecendo e o que a gente espera para os próximos períodos. No chart inferior, a evolução do estoque, só para registrar a questão da excelente gestão dos estoques, nós fechamos o período com 18,5 bilhões de peças na média do trimestre 19,4, vale a pena comparar com os números que nós tínhamos ali em março de 20 e em junho de 20, 31,3 milhões, 28 milhões naquele período, ou seja, uma queda bastante relevante, o que acaba também se refletindo na redução dos markdowns aí, que caem 45% contra o 2T19. Evolução bastante importante de margem, suportada não só pela estratégia comercial, mas também pela rígido controle de estoques. Chart seguinte, a evolução das despesas, né, como sempre, muito eficientemente geridas, né, nós tivemos em vendas um crescimento nominal contra 19 de apenas 5%, 5,5%, que em termos reais se traduz em uma queda de 14,5%. Isso mesmo depois de uma recomposição das despesas comerciais, em função da retomada das operações nas lojas físicas e também de maiores investimentos em marketing. O G&A, né, na mesma direção, já uma queda nominal de 0,5% contra o 2T19 e uma redução ainda maior, 20,5% em termos reais, refletindo aí os constantes esforços da companhia para reduzir e modernizar a sua operação. Reduzir custos e modernizar a sua operação. No chart 7, a evolução agora dos resultados do MBank, que é a margem de contribuição das operações própria e a operação da parceria do nosso co-branded. Nós tivemos nesse período alta nas receitas líquidas. Líquidas são receitas totais menos impostos e custos de funding. Então, tivemos alta nas receitas líquidas do private label e do co-branded, mesmo diante do custo adicional de funding que nós vivemos no momento. Esse crescimento de receita associado à eficiência aqui também, nessa operação também eficiente, a gestão de custos e despesas acaba por mitigar parte dos impactos da elevação que a indústria como um todo vive aí nas PDDs. No total, nós fechamos o período com 42,2 milhões de margem de contribuição, contra 60 do período passado, registrando ali que tanto a operação do co-branded teve queda, 35,5 milhões para 25, e a operação dos produtos da casa também, aliás, investido, né? O co-branded cai de 24,9 para 17, e os produtos da casa, private label e empréstimo pessoal, cai de 35,5 para 25,2 milhões, ambas impactadas aí primordialmente pela questão das maiores provisões para perda. Chart seguinte, evolução do portfólio. Portfólios recebíveis do private label, né, no gráfico da direita superior, a evolução das perdas no gráfico de linhas alcança ali 9,3% sobre o portfólio total, claro que refletindo essa questão das maiores provisões. Na parte de baixo, na parte de barras ali, a evolução do total de vencidos sobre a carteira, que alcança o nível de 40,3, não é o maior nível da série histórica, mas levemente acima da média. As iniciativas que têm sido adotadas no sentido de aumentar a eficiência da cobrança e também o maior conservadorismo nas concessões já vem surtindo efeito. Isso pode ser observado ali no gráfico inferior, onde nós temos esse indicador chamado EFIC, né? Na realidade, ele mostra a eficiência das rolagens. Se as rolagens estão melhorando, aquele pontilhado ali, a linha superior, acima de todas, já mostra ali um afunilamento, ou seja, já estamos nos aproximando novamente nos níveis históricos. Temos confirmado isso no resultado já fechado de julho e também na evolução que nós acompanhamos aqui diariamente para agosto. No chart seguinte, a mesma análise do portfólio do empréstimo pessoal, também no gráfico superior da direita, a perda a 7,9% da carteira total e os vencidos a 32,7%, números levemente acima do histórico, mas já em processo de recuperação. Aqui também uma maior eficiência na cobrança e um maior conservadorismo no crédito fazem com que as novas rolagens já
indiquem, né, um fechamento para níveis históricos. Isso está no gráfico da direita, ali, o gráfico inferior, considerado chamado EFIC, né, eficiência das rolagens. Aqui nós temos chart 10, EBITDA consolidado das duas operações, varejo e MBank. Na direita, ali, o bloco da direita, 17,3 milhões, o resultado do somatório das duas operações. Fomos aí, o resultado impulsionado, né, pela reversão do prejuízo da operação do varejo, que, de certa forma, também traduz aí uma maior diluição das despesas operacionais daquela operação, porém, aí um impacto negativo no resultado do MBank. Então, 17,3 milhões no net, 33,8 positivos na operação varejo e 16,4 negativos na operação MBank. Resultado líquido, né, uma perda líquida de 27,8 milhões, de certa forma atenuada pela performance positiva do varejo. É claro que no lado negativo, o resultado do MBank e também o aumento das despesas financeiras derivado do aumento nas taxas de juros. Chart 12, fluxo de caixa, tivemos uma variação acumulada de 6 milhões negativos, uma variação no trimestre especificamente positiva em 136 milhões. Isso é impulsionado pelo EBITDA do varejo, EBITDA positivo, mas também por uma importante liberação de capital de giro, 46 milhões, associado à emissão de 50 milhões em notas comerciais e também a liberação de 41 milhões em cash collateral. Fechando o endividamento líquido da companhia, nós fechamos a 603 bilhões, acima dos 525 do 2T21. Apesar disso, tivemos uma leve redução da alavancagem de balanço e um melhor perfilamento de ambas as dívidas de ambas as operações, tanto o varejo, mas principalmente o endividamento do MBank, ambas com um melhor perfilamento. Rapidamente falando aqui das perspectivas, e na sequência eu passo para o Alberto Com, dar mais detalhes sobre a evolução da nossa estratégia comercial, para a segunda parte do ano, né, já em andamento. Então, o desafio macroeconômico continua, né, nós continuamos em um cenário de alta inflação e altas taxas de juros, pressionando aí a renda discricionária do nosso consumidor. Temos aí o evento atípico de Copa do Mundo, né, de certa forma traz aí algum desafio para o quarto trimestre. A companhia, apesar disso, continua bastante focada na rentabilização de ambos os canais, não só o canal físico, mas também o canal digital. Isso deriva, é claro, de recuperação de vendas e ganho de margem, por sua vez também vem dos ganhos que nós continuamos obtendo na frente comercial, também operacional e logística. A recuperação do MBank também acreditamos que possa ser bastante acelerada a partir do que nós já temos visto aí no resultado do mês de julho, em termos de recuperação de perdas e na evolução dos números do mês de agosto. Essa é a nossa visão aí para o restante do ano. Eu passo agora a palavra para o Alberto Com, dar mais detalhes sobre a evolução da estratégia comercial. Na sequência, Rodrigo Poço, para falar também da evolução da nossa estratégia digital. Obrigado, Adalberto. Muito boa tarde a todos. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Adalberto falou da superação da margem versus o período pré-pandemia e, é claro, versus o período de pandemia. A margem bruta foi de 50,3%, superando em 4,6 pontos percentuais o 2019 e, é claro, superando o 2021 também. Mas o mais gratificante é que está conforme planejado. Isso mostra a consistência que a gente sempre discute dentro dos pilares da estratégia comercial. A receita também cresceu 2 dígitos aí versus os 2 anos, e os dois combinados deram resultado de também 2 dígitos no lucro bruto, mais 26,7 versus 19 e mais 33,9 versus 2021. Isso se deu devido a um inverno mais rigoroso, como foi comentado aqui, mas que também estávamos preparados para isso com volume, sortimento e produtos adequados. Um segundo ponto, a necessidade das clientes de renovar o seu guarda-roupa. Vamos lembrar que é um período depois da Omicron e aí a retomada dos fluxos nesse segundo trimestre. E um terceiro ponto, o ticket cerca de 30% superior a 2019, que minimizou o impacto da inflação de insumos e matéria-prima no nosso produto. Enfim, tanto margem bruta quanto margem EBITDA varejo tiveram evoluções
maiores que no primeiro TRI, mostrando mais uma vez a consistência que a gente vem comentando no trabalho. Além disso, temos a transformação comercial, projeto que começou no início do ano passado, comentei isso na última call aqui, com foco nos pilares da própria proposta de valor, de sortimento, do modelo operacional para suportar essa revisão de sortimento e definição de proposta de valor, e em todas as integrações que a gente teve aqui na organização comercial da Marisa. Os principais pilares da transformação comercial que nos levaram, que a gente já conseguiu colher resultados nesse trimestre, foi principalmente a revisão da setorização em 100% das lojas, a revisão da cliente-alvo versátil, né, da mulher versátil, focado no CB2, ou seja, um forte público C, mas um B2 também evoluindo bem dentro da Marisa, e definição de guias de estilo. Ademais disso, para controle disso, evoluímos com as nossas ferramentas de plano de sortimento para suportar essa transformação comercial. Alguns dados relevantes para coroar essa evolução. Esse crescimento foi principalmente dos setores femininos, como foi comentado aqui anteriormente, isso mostrando que as novas coleções, no que é força da Marisa, femininos e íntima, vem vindo conforme esperado. Mas também estamos trabalhando forte nos demais setores, onde estamos implementando futuramente a própria transformação comercial. Um segundo dado importante é o dado de giro. O giro, versus os anos anteriores, cresceram quase 24% versus 19% e 25% versus 21%. Isso mostra a aceitação da nossa coleção e como nós temos que manter esta evolução. O markdown também caiu a níveis de menos 37%, mais uma vez mostrando que a gestão de estoque está num caminho consistente. Óbvio que a gente não controla só volume, a gente controla também mix, e esse controle de mix tem nos dado um retorno em evitar markdown muito grande. E um último ponto, o incremento, o aumento da proximidade com fornecedores, através do nosso programa de relacionamento com fornecedores, onde temos pilares concretos nesse programa, já falado anteriormente na outra call, tem nos trazido também entregas consistentes, evitando, assim, rupturas na nossa cadeia. Para frente, em termos de transformação comercial, durante todo esse segundo semestre, estaremos falando também de 3 pontos importantes. Primeiro, a continuidade, o refinamento dessa estratégia, né, com alavancas claras no feminino, com base na nossa proposta de valor, no nosso sortimento e na nossa consistência e construção de preço. Um segundo ponto, a implantação de toda essa estratégia nos demais departamentos. Acreditamos que temos ainda muito para tirar, mas priorizamos os femininos e íntima. E um terceiro ponto, não tão menos importante, pelo contrário, a revisão do modelo de alocação e de reposição de produto por cluster de loja. Dessa maneira, acreditamos que vamos continuar com consistência entregando o que nós propusemos. Muito obrigado. Rodrigo, posso detalhes aí da evolução da nossa estratégia digital? Obrigado, Adalberto. Boa tarde a todos. Conforme já comentado, as vendas do digital no segundo trimestre de 22, elas cresceram 86% versus 2019, mas elas sofreram uma redução, uma retração de cerca de 23% versus o segundo trimestre de 21, né? Então, mas era um período em que a relevância desse canal, né, no segundo trimestre de 21, era muito importante, considerando todas as dificuldades na operação de lojas físicas. Considerando o nosso foco na rentabilidade do canal digital, do digital, de toda a companhia, a gente está continuamente aqui buscando ser mais eficiente e assertivo nas despesas de marketing digital e também na estratégia e gestão das nossas políticas de frete e distribuição das nossas entregas. Então, essa é uma política contínua e bastante evidente aqui no nosso dia a dia aqui dos nossos times. Vale a pena destacar, dentro das frentes em que a gente está atuando muito forte aqui dentro da equipe de tecnologia e do digital, a evolução do nosso app. Tá? Então, o nosso app continua apresentando resultados muito sólidos,
um forte indicativo em que a gente está conseguindo construir um produto digital, uma proposta de valor robusta e consistente, que é uma peça fundamental dentro da nossa estratégia da construção da plataforma digital e da plataforma da mulher brasileira. E os dados comprovam isso, né? O nosso app continua bastante relevante para as nossas clientes em termos de ponta, para elas poderem, ponto de contato com elas em termos de conteúdo do Universo M, em termos de acesso por conta do MBank e também nas vendas do nosso canal de varejo. No último trimestre, na média, a gente teve ali quase que 2/3, né? Quase que um pouco mais de 65% das vendas do canal digital sendo feitas através do nosso app. E, além disso, o nosso app também fechou o segundo trimestre, conforme a Adalberto comentou, com mais de 16 milhões, né, para ser mais exato, 16,4 milhões de downloads, e com um indicador bastante relevante, que é o indicador de MAUs, né, que é os usuários ativos mensais, de mais de 5,7 milhões, o que demonstra que as clientes realmente veem valor em acessar o nosso app com frequência. Como ótica e perspectiva para o restante do ano, a nossa ideia sim é continuar avançando com nossa estratégia de transformação digital, agora em 2022, sempre com foco em melhorar a experiência da nossa cliente, então, experiência de compra, experiência de navegação, enfim, dos canais digitais, e na construção e na contínua evolução e construção da plataforma da mulher brasileira. Nesse sentido, a gente continua avançando em projetos que visam melhorar a experiência da cliente e, obviamente, que acaba tendo como impacto positivo a consistência e a evolução dos nossos indicadores de NPS e iniciativas que tragam ganhos de eficiência operacional. Tá? Isso tudo reforça a nossa visão na construção da plataforma da mulher, mas também reforça muito o ponto em que os nossos times estão muito focados em buscar o aumento da rentabilidade dos nossos canais, principalmente aqui no canal digital. É isso, Adalberto. É isso, pessoal. Concluída aqui a nossa apresentação, nós ficamos aqui à disposição para responder eventuais perguntas, dúvidas sobre a evolução do segundo trimestre. Obrigada. A gente vai iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Para realizar uma pergunta, por favor, clicar no botão levantar a mão para habilitarmos o áudio. Também poderão digitar as perguntas pela opção de Q&A na plataforma e enviar. Nossa primeira pergunta vem do Vitor Fuziharo, do Santander. Oi, bom dia. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria saber se vocês poderiam compartilhar um pouco sobre como tem vindo vendas nesse começo de terceiro tri. E a segunda é um pouco em relação a essa margem EBITDA de varejo, né, que foi bastante forte no segundo tri. Acho que em parte se deve a um fator de sazonalidade da coleção de inverno, mas eu queria saber se vocês podem passar uma cor de qual a expectativa de margem EBITDA para o resto do ano. São essas do meu lado. Obrigado. Vitor, é difícil falar sobre perspectiva de margem EBITDA, né? Porque é uma composição de vários fatores, tá? A nossa expectativa, vamos separar as coisas, né? Quando a companhia continua trabalhando incessantemente a eficiência do SG&A, né? A gente continua buscando alternativas de automação da operação, enfim, formas inteligentes de se ter uma operação cada vez mais de baixo custo, tá? Isso é incessante aqui na companhia, tá? Na outra ponta também, nós trabalhamos bastante focados na recuperação de venda e margem. A companhia tem bastante espaço em termos de venda por metro quadrado. Se você buscar o histórico aí, dos anos lá de 2012, 2014, você vê que a performance de venda por metro quadrado da companhia era bem superior em termos reais ao que é hoje. Então, nós temos bastante espaço para crescer, independente de abertura de loja, na rede existente, né? Isso depende basicamente do nosso esforço, né? Que tem sido conduzido aí com bastante competência, né? Especialmente na parte de produto, que sempre foi um problema nos anos recentes para a companhia: produto, alocação, né? Precificação, equilíbrio de pirâmides, né? Pelo trabalho que o Com
tem liderado aí com maestria, né? E também o crescimento na frente digital, que hoje passa a ter uma importância também bastante relevante, né? O varejo atual ele é um equilíbrio das duas coisas. Então, tentando ser bem objetivo em termos de projeção de EBITDA, é impossível, né, se fazer alguma projeção, mas continuamos vendo nos meses já fechados, no mês em andamento, uma performance bastante interessante de vendas e margem, e de novo com o crescimento, com o equilíbrio necessário nos estoques, né? A sua pergunta era sobre comportamento de vendas na virada do trimestre. É claro que, né, como alguns outros players, nós também observamos uma antecipação do inverno. Depois que essa antecipação passa, né, você tem ali uma desaceleração no mês de julho, já no mês de junho, que se propaga para o mês de julho. Pelo mês de julho, né, onde você tem ali uma transição de coleções, né? Passado isso, e na medida que as novas coleções vão entrando, o preview das novas coleções vai chegar na loja, você continua vendo esse movimento de excelente aceitação dessas coleções e uma volta gradativa do fluxo. Passa o período de férias, né, também você tem ali uma volta gradativa, uma combinação das duas coisas, né? Passa o período de férias, você vai encerrando o período promocional dos saldos de inverno, entra a nova coleção e você vê uma recuperação gradativa. É claro que essa semana está um pouco atípica e com algum frio também atrapalhando, mas a nossa perspectiva continua muito positiva, apesar do desafio, é claro, da questão do período eleitoral e Copa do Mundo no último trimestre. Super claro, obrigado. Obrigada, Vitor. Lembrando que para fazer perguntas basta levantar a mão. A próxima pergunta vem do senhor Eric Huang, do Santander. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí também pela pergunta. Acho que mais um follow-up também do nosso lado. Olhando um pouquinho mais para o lado do MBank, né? Vocês comentaram sobre as diversas iniciativas ali que vocês têm tomado buscando aí a recuperação, né? Falam também aí de um outlook, pelo menos aí para os próximos meses, né? De uma retomada. Vocês puderem comentar um pouquinho mais, né? De como vocês têm visto talvez aí essas últimas semanas, últimos meses, essa evolução mesmo, além, né, dos dados que vocês apresentaram, acho que seria interessante aí também para a gente pensar um pouco em que momento talvez a gente já veja a virada aí do resultado voltando, né, pro positivo depois desse trimestre um pouquinho mais difícil aqui. Obrigado. Nada. As operações têm características diferentes, né, de player para player, né? Então, assim, especificamente no caso da Marisa, o que a gente tem observado, isso já com dados de hoje, tá? Nós acompanhamos diariamente a evolução das perdas. Dados de hoje, o nível de PDD da carteira de empréstimo pessoal praticamente nos níveis históricos já, e o nível de PDD da carteira do private label também já se aproximando rapidamente, tá? Ela deve estar aí 10, 15% acima do nível de PDD histórico, e aí nas projeções que nós temos, talvez o mês de agosto seja o último mês ainda de um nível levemente acima dos padrões históricos, ou seja, em termos de PDD a gente já praticamente está voltando para a normalidade a partir do mês de setembro, tá? Então o trimestre ainda vai vir comprometido, né, em função de um maior nível em julho, um nível mediano em agosto e um nível já mais normalizado em setembro, mas a nossa expectativa é que no quarto trimestre a gente já esteja praticamente em níveis históricos, tá? O que deve afetar, de certa forma, o resultado, parece que passa a ser cada vez menos, né, até em termos de desafio, a questão das PDDs e mais a questão da geração de receita, tá? É claro que isso deriva tanto da questão de fluxo, né? Nós ainda convivemos com um nível menor de fluxo em lojas, isso na virada do ano nós tínhamos aí cerca de 30 a 35% de menor fluxo, hoje já esse nível já está mais próximo de 10, 15% de menor fluxo, depende da região, algumas regiões maior, isso acaba afetando também a venda de serviços no MBank e afeta a receita também. Então, os desafios agora são cada vez mais relacionados à receita e cada vez menos relacionados a PDD, pelo menos no nosso caso.
Ótimo, Adalberto, super claro, obrigado. Não havendo mais perguntas, encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de agradecer a participação de todos e retornar a palavra para o Adalberto para suas considerações finais. Mais uma vez, aí, agradeço a todos pela participação na nossa teleconferência. Novamente, aqui registro a nossa alegria com os resultados da Operação Varejo, principalmente, né, que tem sido o foco aí dos nossos esforços. Aqui, especialmente aqui a liderança do COM, na frente comercial, do Rodrigo Poço na transformação digital, e todos os nossos times, né, time de loja, time de centro de distribuição aqui, do escritório central, parceria aí da nossa base de investidores e atenção de todos. Espero revê-los aí nos nossos próximos encontros. Obrigado a todos.